Beleza? Vê só. Eu estava conversando com vocês e vimos na aula passada que a gente precisava finalizar duas coisas do assunto. Primeiro, como é que funcionava a economia de Roma, certo? Segunda coisa, como é que Roma vai entrar em colapso. Não é nenhuma novidade que esses impérios que a gente está estudando, essas civilizações antigas, elas chegam ao seu final. Eles atingem um ápice, né? E depois, por algum motivo, eles entram em colapso. Esse colapso ele pode ser provocado por inúmeros fatores. Pode ser um desastre ambiental, né? Pode ser guerras, invasões de outros povos, crises econômicas. No caso de Roma, o que vai fazer Roma entrar em colapso, o Império Romano entrar em colapso, vai ser uma crise econômica. Como é que a gente vai entender isso? Presta atenção aí, porque são coisas que a gente falou na aula passada. Depois de um tumulto e uma instabilidade no período republicano de Roma, vai assumir um imperador. Ele é sobrinho de César. E aí ele vai pegar aquela confusão que estava acontecendo na República, né, e vai organizar. E aí ele vai ganhar a simpatia não só da população, como do Senado também. Beleza? No começo do governo, a economia de Roma, que era uma economia que já vinha organizada no período republicano, era baseado na conquista de territórios, certo? Então, observe o desenho aqui, que está na tela. Tá? No desenho, tem uma representação, certo? A palavra Roma aqui representa o império que se formou, certo? Esse império era sustentado por três coisas. Primeiro, a base. O que é que tem na base? A conquista de territórios, certo? O que é que Roma ganhava com a conquista de territórios? A galera invadia o território, tomava aquela terra que era anexada ao império. Além de anexar essa terra ao império, eles saqueavam toda a riqueza daquele território. Aquela população, aquela galera que tinha sobrevivido, o que é que ia acontecer com ela? Né? Ela ia virar escrava. Beleza? Todo mundo entendeu a base da economia? O escravo ia produzir riquezas, certo? E isso ia gerar riquezas para o Estado. Roma, o império que está aqui, é sustentado pela base, que é a conquista de territórios, e dois pilares, certo? Um desses pilares são os escravos. Os escravos eram responsáveis por 90% do trabalho em Roma. Todo o trabalho doméstico, na mina, na agricultura, no artesanato, tudo que você pensar, os escravos eram responsáveis. Inclusive, no momento de divertimento. Então, as diversões dos romanos, na maioria das vezes, eram promovidas por atividade dos escravos. Então, tem toda essa questão. A outra pilar aqui, ó, essa pilar daqui, representa o exército. O exército era um fator muito importante para Roma. Eles tinham duas atribuições. A primeira atribuição era conquistar territórios. Então, eles trabalhavam, eles recebiam salário para conquistar novos territórios. Então, eles conquistavam territórios. A outra atribuição deles era defender os territórios que conquistaram. Um pilar era a escravidão e outro pilar era o exército, as legiões. Beleza? Então, a economia romana, ela era uma economia cíclica. Imagina só, o exército conquista territórios, certo? Conquistou territórios. Vai mandar para Roma riquezas que eles saquearam, tá? Vai mandar para Roma escravos, que são escravos do Estado. Esses caras vão trabalhar, vão produzir riquezas que vão para o Estado. Beleza? Roma recebe a grana. E o que é que vai fazer Roma? Com parte do dinheiro, paga os soldados. Ter um exército profissional é muito caro, porque você precisa financiar armamentos, você precisa pagar salários, porque em Roma o exército era profissional. Como assim? Os caras eram exclusivamente soldados.
Eles não eram um camponês, um artesão, que na hora da guerra era recrutado, não. O soldado em Roma era soldado. Tá claro isso, galera? Então a economia de Roma girava em torno disso. Chega Augusto, assume o poder, certo? Roma, quando ele assume, vai atingir o ápice do seu tamanho, da sua conquista. E eles ocupavam a margem do mar Mediterrâneo inteiro. Eu até mostrei o mapa para vocês na aula passada. Né? Então, eles ocupavam um império gigante, com quase toda a Europa, norte da África e fragmentos lá, né, do Oriente Médio. Então, era gigante. Então, o imperador pensou, a gente já cresceu tudo que tinha que crescer. Está na hora da gente parar com essa política expansionista, violenta, de conquistar territórios. Vamos parar com essa história. Porque a gente já tem grana suficiente para isso. Vamos deixar a galera viver bem, uma vida saudável, sem ter que ir para a guerra. Né? E aí, o que é que faz Augusto? Ele acaba com a política expansionista. Vai se inaugurar em Roma um período que a gente vai chamar de Pax Romana. Certo? Pax Romana é a mesma coisa que paz. Certo? O que é a Pax Romana? Foi um período de estabilidade política e econômica. A população estava vivendo bem, tinha acesso à saúde, todo mundo tinha dinheiro para comprar comida, a galera não estava indo mais para a guerra, estava todo mundo feliz. Quando uma sociedade está bem, quando ela está super bem, certo? A tendência dessa população é fazer o quê com ela? O que é que acontece com a população? Quando eu estou vivendo num lugar onde tem estabilidade política, onde todo mundo tem acesso à educação, tem o quê? Não, Laís. Vê. As pessoas tentam conquistar esse lugar para ter as mesmas coisas. Como, Letícia? As pessoas tentam conquistar esse lugar para ter as mesmas Não, tá, ó. Paz, todo mundo tem acesso à educação, a divertimento, à saúde. O que é que acontece com essa população? Não expandem o território, mas expandem... Diminui. Hã? Não. Vou dar uma dica, certo? Vê só. Se eu estou bem, me divertindo, tenho acesso à saúde e à educação, eu fico menos doente. Certo? Se eu não estou indo para a guerra, menos gente morre na guerra. A população se expande. A população cresce. O que é que vai acontecer, Letícia? Né? Muitas pessoas vão estar bem, se alimentando bem, ficam menos doentes, morrem menos. As pessoas não estão indo para a guerra, também não morrem na guerra. Em compensação, a taxa de natalidade cresce. Quando eu falo de natalidade, estou falando de nascimento. Então, tem mais gente nascendo do que morrendo. Ou seja, vai ser superpopulação. Beleza? Roma chegou a ter a quantidade de 1 milhão de habitantes. Então, imagina só a quantidade de gente. Tá claro isso, galera? Beleza. Vamos cortar aqui e vamos pensar numa coisa. A galera que era escravo tinha a mesma qualidade de vida do que o pessoal que não era escravo? Não. Então, será que essa população de escravos acompanhou o crescimento da população de romanos? O que é que vocês acham? Acompanhou? O cara trabalhava 24 horas por dia. Hein? Diminui a quantidade de escravos. Não é que diminuiu, mas não acompanhou o crescimento, sabe, Sofia? O exército não está mais pegando as terras, não está surgindo mais escravos. Essa é uma boa colocação. Vê, se eu não estou conquistando mais territórios, eu não estou trazendo mais escravos para Roma. Os escravos que estão em Roma também não acompanham o crescimento da população. Então vai começar a acontecer o quê? Vai começar a faltar escravos. A gente vai ter uma crise no abastecimento de escravos. Então, esse pilar aqui, vai começar a ficar fragilizado. Beleza?
Se eu não conquisto territórios, eu não saqueio riquezas e não mando para Roma. Então, o que vai acontecer com o exército? Se alguém invadir, vai ter... Vai ficar fraco, mas vai ficar fraco, Guilherme, porque vai faltar o quê? Dinheiro. Beleza? Então, presta atenção no que está acontecendo. A gente vai ver isso aqui, ó. Não conquista territórios, certo? A Pilar, que é de escravos. Sim. A Pilar, que é de escravos, vai começar a ficar frágil, né? O ciclo de dinheiro não vai acontecer. Então, está acontecendo apenas de Roma para os soldados. Certo? Mas fica aqui, Roma e soldados. Então, os soldados que tinham o dever de conquistar, agora eles só têm um dever também, que é defender. Então, para Roma, tudo bem. Beleza? Só que com essa ação, o que vai acontecer? Vai começar a sucatear o exército. Então, as armas vão quebrar e a galera não vai substituir. Vai deixar a gente de trabalhar como exército porque não está recebendo salário. E aí a galera deixa de trabalhar no exército. Né? Então, o que vai acontecer, galera? Roma vai começar a se fragilizar. E ela vai pegar suas forças, né, do exército e vai priorizar as fronteiras. Por quê? As conquistas de Roma foram conquistas que foram feitas durante 500 anos. Então, imagina aí, 500 anos, vocês invadindo os territórios vizinhos, saqueando, matando, escravizando. Será que Roma fez bons amigos em 500 anos? Não. Tem uma galera que está só esperando Roma ficar fraquinha para poder invadir e descontar toda aquela confusão, né, de uma só vez em Roma. Estão esperando o momento certo. A gente começou a ver que essa fragilidade, a partir do fim da política de conquistas, no pilar dos escravos, vai gerar uma fragilidade. Não mudou, deixa eu mudar aqui. Escravos, soldados. Ou exército, tá, galera? Então, vai gerar uma fragilidade nas duas coisas agora. Roma está super frágil aqui. Como eu falei para vocês, são 500 anos da galera invadindo territórios, certo? Os povos que não seguiam a cultura romana eram chamados de bárbaros pelos romanos. Eram vários povos com culturas diferentes, mas que eram chamados de bárbaros. Quando a gente fala de bárbaro, a gente lembra de quê? Clash Royale, o que mais? De vikings. Quando eu penso em bárbaro, eu penso em pessoas criminosas. Em pessoas criminosas. Ó, eu penso. Galera, presta atenção. Quando eu penso em bárbaro, eu penso naquela figura, né, não que pareça comigo, mas gordão, né, usando umas peles de urso assim. Já viram assim? Eu também vejo. Né? Uma pele de urso. Aí aquela barba, cabelo todo desgrenhado, né? Aqueles elmo com chifre, assim. Já viram? É um meio viking, né? E aí, normalmente, eles usam o quê? Espadas? Eu acho que é um machado, não, que a galera usa. Um machado viking. Então, a descrição é o cara... É de um viking. Um cara gordão. É de um cara gordão, cheio de barba, de cabelo, com a pele de urso assim em volta. E aí ele segura um machado, né? Não é essa a descrição. Um elmo, tem que ser de urso. Para ser mal tem que ser de urso. O cara com um elmo, com aqueles chifres assim, e segurando o machado. E ele mata todo mundo! Mata todo mundo, ele invade. Mata todo mundo! Exatamente, a senhora devia ficar sentada, senão os vikings vão me matar. Não!
Fica lá na enfermaria. É isso aqui, ó! Como treinar o seu dragão, exatamente. Mas, ó, galera, presta atenção. Para a gente não ter... Vocês acordaram agora? Não, vou dar outro susto, hein? Ele acordou. Essa visão que a gente tem, que os bárbaros parecem com vikings, é uma visão que os romanos queriam que a gente tivesse. Na realidade, quando os romanos chamam de bárbaros, são todos aqueles que não seguiam a cultura romana. Então, por exemplo, eles podiam ser os mongóis das estepes asiáticas, né? Eles podiam ser povos africanos e podiam ser os povos que vinham do norte da Europa, como os germanos, suevos, vikings, entre outros. Mas esses povos eram bem diferentes entre si, certo? Mas os romanos chamavam todos aqueles que não seguiam a cultura romana, de povos bárbaros. Tá claro isso aí, galera? Então imagina só, Roma está fragilizada. Os povos bárbaros que foram invadidos, que tiveram seus parentes assassinados, que tiveram seus parentes escravizados, agora querem se vingar de Roma, Caula. Então, o que é que vai acontecer, galera? A gente vai ter esse cenário aqui. Eu tenho uma crise no pilar que é de escravos, certo? Eu tenho uma crise no exército. E eu tenho os chamados povos bárbaros que estão tentando invadir Roma e destruir tudo. Por quê? Eles querem se vingar do que aconteceu. Beleza? Então, o que vai acontecer, galera? Os romanos, eles vão querer salvar o império da crise. Beleza? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pensar o seguinte: para voltar a segurar Roma, eu preciso investir no exército. Beleza? Por quê? Investindo no exército, eles vão voltar a conquistar territórios, saquear, roubar e levar escravos para Roma. Esses escravos vão trabalhar, produzir riqueza, a riqueza vai para Roma. Roma vai poder financiar um novo exército, recrutar novos soldados, equipar ele novamente e voltar a conquistar mais territórios. É lógico isso, galera? Mas imagina só, se Roma não tem de onde tirar dinheiro, ela precisa de dinheiro. Como é que Roma pode fazer para conquistar, para ter mais dinheiro para investir nos soldados? Eu não posso conquistar territórios porque o exército não tem como. Certo? Ele está frágil, ele está se preocupando em defender Roma dos povos bárbaros. Como é que Roma pode conseguir mais dinheiro? Como é que um governo ele financia, por exemplo, a segurança pública? Um dinheiro que vem de onde, Letícia? Vamos lá, vamos pensar. Com os impostos. A nossa segurança pública, saúde e educação, no nosso sistema, né, brasileiro, ela é financiada pelos impostos. A mesma coisa acontecia em Roma. Quem financiava o salário dos soldados eram os impostos. Então, como é que eu posso conseguir mais dinheiro? Botando impostos mais altos. Aumentando os impostos. Agora, imagina só, usa a imaginação histórica. Vocês são todos patrícios. São todos ricos, têm escravos, terras. E aí vocês veem esse cenário. Uma Roma totalmente fragilizada, que a qualquer momento pode ser atacada pelos bárbaros. Vocês vão investir o seu dinheiro em Roma? Sim. Não, vocês vão fugir de lá. É exatamente o que aconteceu. Vai ter gente que vai querer investir, mas vai ter gente que vai olhar e vai dizer: eu mesmo não. Sem escravo, sem exército, a galera invadindo, vou investir meu dinheiro, vou perder meu dinheiro. E aí o que é que vai acontecer? Os patrícios vão fugir de Roma. Vão fugir para as zonas rurais. Né? Por quê? O foco dos ataques
eram a cidade, os centros urbanos, onde estava a riqueza. Então a galera foi saindo de Roma, levando suas riquezas e quem pudesse estar com eles. Então ele saía recrutando escravos. Então dizia, você que é escravo, me acompanha, porque se você me acompanhar, eu vou te dar liberdade, vou te dar terras para plantar, e você vai estar livre dos povos bárbaros, que podem atacar a qualquer momento. Né? Você que é plebeu, camponês, não fica aí não, que os povos bárbaros estão chegando. Me acompanha. Por quê? Se os povos bárbaros chegarem aqui, vão te matar. É melhor você vir comigo, vou te dar terra, segurança. Você que é soldado, poxa, está sem receber salário há um tempão, não tem arma, não tem cavalo, não tem nada. Me segue, porque os povos bárbaros vão chegar e matar todo mundo, né? Exatamente. Então, se você está desprotegido, você vai morrer também. Então, foge comigo. Então, o que aconteceu, galera? Os patrícios fugiram, levaram suas riquezas e todas aquelas pessoas que podiam fugir com eles. E o que vai acontecer na zona rural, que está num lugar seguro? Vai acontecer isso aqui, ó. Eles vão formar o que a gente chama de fazenda de colonato. Eles vão cercar uma terra que não é de ninguém, que vai ser para ele. E ele vai dizer o seguinte, vocês que me acompanharam, todos vocês que me acompanharam, eu vou dividir essa terra que é minha, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder ela para vocês. Vocês vão poder usar, vocês são livres. E aí eu vou dividir a terra em vários pedaços e vou doar para vocês. Doar não, vou ceder para vocês. E a gente vai fazer um acordo. Eu vou ceder a terra, o acesso à terra para vocês. Eu vou manter vocês seguros de qualquer ataque que vier. Certo? E a única coisa que vocês precisam fazer é me dar parte do que vocês produzem. Então, vocês vão trocar o acesso à terra e a segurança por parte da sua produção. Imagina o cara que era escravo. Agora ele é livre. Ele tinha terra para ele, ele podia plantar, e ele ainda estava seguro, assim como o camponês. Claro que os soldados que foram acompanhando ele não trabalharam no campo, começaram a trabalhar como soldados. Para quê? Para manter esse lugar seguro. Esse sistema aqui é um sistema muito importante. A gente vai precisar dele no ano que vem. Esse sistema é chamado de colonato, certo? Fazendas de colonato. Os patrícios que fogem para as zonas rurais vão se organizar dessa maneira, longe de toda a confusão. Tá claro, galera? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tem a última coisa. O seguinte, os imperadores, eles não vão querer deixar um império desaparecer. Então a galera começou a ter umas medidas desesperadas, certo? Teve um imperador, todo o território do Império Romano, galera, era esse território aqui, ó. Vou marcar de verde. Norte da África, parte do Oriente Médio e quase toda a Europa que a gente conhece. Então, todo esse território era território romano. Os ataques, eles estavam vindo mais do norte da Europa. Então, eles estavam vindo nessa direção, porque o objetivo era chegar aonde? Em Roma, que está aqui. Beleza? Então, na tentativa de salvar o império, o que é que um imperador fez? Teodósio dividiu o império em duas partes. Entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Beleza? O que foi que ele fez? Ele deslocou, como o alvo dos bárbaros era Roma, ele deslocou a cidade de Roma, o centro de governo, para uma outra cidade mais segura, chamada Bizâncio ou Constantinopla. Beleza? Constantinopla. Constantinopla é a cidade que hoje a gente chama de Istambul, na Turquia. Então, essa cidade ela é protegida por causa que ela está na encosta.
Então, só tinha uma forma de atacar ela, que era vindo por terra. Não dava para atacar por mar. Era mais difícil, né? No caso, pelo mar, aqui do lado, né? E aí, o que é que eles fazem? Eles pegam um exército romano que estava protegendo Roma e mandam eles para onde? Constantinopla. Para Constantinopla. Se o exército que estava em Roma vai para Constantinopla, o que é que vai acontecer com a Roma do Ocidente? Vai ficar desprotegida, exatamente. Né? Se ela fica desprotegida, o que é que vai acontecer? A galera vai invadir. E aí o que a gente fala? No ano de 476, depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente cai. Isso é o que vale ao chamado século V. Só para a gente ficar sabendo. A Idade Média, que é o próximo assunto que vocês vão estudar, ele começa exatamente após a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, que é o assunto que a gente vai estudar, ele começa em 476, século V, e vai terminar no século XV. 10 séculos, a Idade Média. E sabe quando é que acaba a Idade Média? Quando Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, é tomada pelos turcos otomanos. Então, a história de Roma é que limita, né? O fim da história de Roma completa é o que limita o período da Idade Média. Isso é apenas uma informação, não se preocupem, é só para a gente ficar tendo contato com ela. Beleza? Então, o que vai acontecer? Em 476, um cara chamado Odoacro, que era rei dos Érolos, ele vai depor o último imperador romano, que é o chamado Rômulo. Né? E aí ele vai tirar Rômulo do poder e vai transformar Roma, que era um império, num reino bárbaro. Então, o Império Romano do Ocidente, aquela parte ocidental toda, vai deixar de ser um império para se transformar em vários reinos bárbaros. Beleza? Essa história que eu estou contando para vocês, ela não durou 20 minutos, como eu disse para vocês. Eles duraram 2 séculos. A crise no Império Romano começou a acontecer no século III, que foi quando o cara disse assim, vamos parar de conquistar territórios. O crescimento da população foi um problema, né? Porque a população começou a crescer de maneira desorganizada, começou a ter uma crise de abastecimento, principalmente de escravos. E isso gerou uma crise que impactou o exército, fragilizando Roma. Para completar, tinha as invasões bárbaras. Então, o Império Romano, ele ruiu, né, por causa dessa crise econômica. Beleza? Vê só, o que é que eu fiz? Eu deixei aqui para vocês um material exatamente do que eu expliquei para vocês. Certo? Tá um PDF aí com os desenhinhos explicativos. Deixa eu só abrir aqui. Porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar. Certo? Eu vou disponibilizar para vocês Deixa eu só abrir. A gravação. Eu acho que todo mundo se comportou aí. Então, vê só. Na medida do possível. Eu botei aqui alguns lembretes para vocês. Então, período de Pax Romana, não houve praticamente conquista de novos territórios. Né? E aí vai aparecendo aí as transformações. Lembre-se, sem conquistas, Roma vai enfrentar uma crise de abastecimento de escravos. Aqui, as fazendas de colonato, as fugas. Né? Então, está tudo aqui comentado, que foram coisas que eu falei para vocês. Certo? A história sobre a divisão do Império e o ano da queda do Império Romano do Ocidente. Está tudo lá no material de estudo da sala de vocês. Certo? Onde é que está isso? Se eu for lá em atividades... Se eu for lá em atividades... Está demorando para carregar. E eu estou me balançando.
Tem aqui, ó, apresentações e materiais de referência, e material de referência. Então, tem aqui o roteiro que a gente usou no Prezi, certo? E o material da crise. Vocês podem usar esses elementos para estudar. Lembrem-se que no roteiro tem os vídeos da grande civilização. Beleza? Diz aí, Lucas. Diz, Daniel. A queda do Império Romano foi por causa da Pax Romana. Um dos elementos. A fragmentação, deixa eu só terminar com isso. A fragmentação, ela não vai acontecer só por uma coisa. São inúmeros fatores. Um dos fatores é o crescimento populacional desorganizado por causa daquele período de estabilidade. Mas peraí, pessoal. Peraí, professor. Mas acabou as guerras e já teve isso? Não. Essas histórias que eu estou contando para vocês de 10, 5 minutos, né? O período de Pax Romana, por exemplo, foi um período de 200 anos, 2 séculos. Então a galera não estava percebendo que parou de conquistar território, o cara não ficou percebendo logo que ia gerar um problema. Durante esses 200 anos, a população inchou, cresceu. Beleza? E esse crescimento desorganizado é que vai promover, vai contribuir para a fragmentação do império. Tá claro isso? Beleza. Vai, pode ir. Bem, pessoal, eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito longa.